Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no livro do Apocalipse, livro esse que foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, ali no mar Mediterrâneo. Portanto, hoje, capítulo 2, eu vou meditar na primeira carta, a carta que foi enviada à igreja que estava em Éfeso. Ou seja, essa carta ela foi direcionada ao pastor, ao anjo da igreja que era o responsável por aquela igreja. E ele começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Aqui Jesus estava pedindo que João escrevesse uma carta e enviasse para o líder, o pastor daquela igreja. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mais uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Está aí a primeira carta direcionada à igreja que estava em Éfeso, ou seja, na verdade ela foi direcionada ao pastor, porque ele diz aqui que era para que ele tinha as 7 estrelas em suas mãos, né? E também ele andava no meio dos 7 candelabros. Ele pode ir ao anjo da igreja, quer dizer, a carta é direcionada ao pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então ele direciona ao líder e posteriormente aos membros daquela igreja. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio, e anda entre os candelabros de ouro. Então ele falou assim: olha, eu sou aquele. Estas as palavras daquele quem? De Jesus. Jesus, ele tem todos os pastores em sua mão direita. Ele está no controle da igreja. Nada escapa das suas mãos. Tudo acontece pela permissão de Deus. Quando o Senhor Jesus ele vê que realmente está ultrapassando os limites, ele simplesmente entra agindo no cenário da história. Vocês podem ver que Éfeso hoje resta apenas ruínas. A igreja que era grande naquela época, era uma igreja forte. Vocês podem ver que no capítulo 19 de Atos já começa a citar a cidade de Éfeso, quando um judeu chamado Apolo, ele era muito eloquente nas escrituras, ele pregava em Éfeso. Depois Paulo também esteve em Éfeso, ele pregou, ele falou, e as suas pregações elas refletiram na sociedade que estava em Éfeso, a ponto das pessoas que cultuavam a Diana temerem que a mesma caísse em descrédito, pois se eles estavam temendo pelo descrédito da Diana, que era
A deusa que representava ali a cidade de Éfeso, inclusive uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo dedicado à deusa Diana, estava em Éfeso. Então a pregação de Paulo incomodou os moradores de Éfeso, devido ao grande número de pessoas que se converteram ao Evangelho. Mas, com o passar dos anos, este primeiro amor que nasceu ali com a pregação de Paulo, eles vieram a Cristo, se tornaram cristãos fervorosos. Este amor, com o passar dos anos, provavelmente depois de 60 anos aproximadamente, este primeiro amor já estava acabando. Mas diz aqui que Jesus ele tinha estes líderes em suas mãos, ele andava no meio dos 7 candelabros, que era a igreja, ele continua andando no meio da igreja. Eu disse, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho. Em termos de trabalho, vocês trabalham muito. E aqui fala trabalho árduo, a palavra grega aqui é trabalhar até a exaustão, dar tudo que tem em prol de uma igreja. E você, além de trabalhar, você persevera nesse trabalho, você continua nesse trabalho. E também eu sei que vocês não toleram aquelas pessoas que são maus, caráter, né? Se tratando do caráter da pessoa, e pôs à prova, e vocês provam também aqueles que se dizem apóstolos, mas na verdade não são. É impressionante que esse problema de apóstolo se arrasta desde o período da igreja primitiva até os dias atuais, as pessoas se auto-intitularem apóstolos. E ele fala assim, que não são apóstolos, são impostores, que estão aí enganando o povo. Pode ver que são os aprovos que diz apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Até sofrimentos, aquela igreja, com certeza aqui, João escreveu por volta do ano 95, eles já estavam sofrendo as perseguições por parte de Domiciano, imperador cruel, que perseguiu ferrenhamente os cristãos. Então, provavelmente a igreja estava começando a sofrer perseguição por parte do império. Então, olha, vocês estão suportando o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido, ou seja, vocês não têm perdido as forças. Mas eu tenho contra vocês algo. Vocês têm trabalhado arduamente, vocês têm perseverado, vocês têm tirado do seu meio os falsos apóstolos, aqueles homens maus, mas eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês não suportam os homens maus e nem os falsos apóstolos, mas vocês perderam o primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, lembre-se de onde vocês caíram. Faça uma retrospectiva das suas vidas e veja em qual momento da trajetória de vocês aí em Éfeso que vocês caíram deste primeiro amor. E ele diz aqui, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Arrepender aqui, ele usou a palavra metanoia. Ele usa essa palavra metanoia em mais 5 cartas. A palavra metanoia, que vem a palavra metamorfose, é mudança de mente, de coração e de ação, de atitude. Então você, arrependa-se, muda de mente, de coração, de atitude, de ação, porque se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem, eu tirarei o candelabro do lugar. O candelabro era a igreja. Jesus ia tirar a igreja para que a igreja não continuasse a agir daquela forma, e como ele tirou. Hoje não resta nenhum cristão mais ali na região de Éfeso, somente ruínas. E você, parece que ainda vocês, eu tenho alguma coisa a favor de vocês. Vocês não aceitam os ensinos desta doutrina chamada Nicolaítas. Eu não sei, a Bíblia não traz luz a respeito desta doutrina ou desta prática chamada Nicolaítas. Eu não sei, a Bíblia ela se cala no que se diz respeito a isso. Qualquer coisa que eu disser, eu estarei conjecturando de algo que eu não tenho certeza. Outro detalhe é que na igreja que estava em Pérgamo,
esses ensinos dos nicolaítas também era praticado. Mas aqui na igreja que estava em Éfeso, olha, mas há uma coisa a seu favor: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Da mesma forma que vocês odeiam, eu também odeio a prática destes homens. Eu não sei deste homem, eu não sei o que é essa doutrina dos nicolaítas. Será uma seita? Seria um homem? Não sabemos. E aí, encerrando, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Aqui vem a recompensa que está no paraíso de Deus. Então vocês podem ver que esta carta, a primeira carta, e portanto ela tem uma aprovação, ela tem uma admoestação e ela tem uma acusação. Fiquem com Deus e no próximo vídeo eu estarei meditando na carta direcionada à igreja que estava na cidade de Esmirna. Até lá!